Boa noite, Álvaro. Alan Santos do BTB Esportes. Nós estamos ao vivo nesse momento, muitos torcedores chateados. É a maior goleada da história entre os dois times, entre Vasco e Flamengo. E a gente viu ali nos 30, 40 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco não arredava o pé no Maracanã. Continuava cantando, continuava a fazer a sua parte. São exatamente 24 anos que o torcedor do Vasco faz isso, carrega o seu time no colo. Você chegando nesse momento, estreando com uma derrota, com uma goleada, o que você tem para falar para esse torcedor? Que muitos desses torcedores nasceram nesse século e não acostumaram a ver o Vasco a ser campeão, a ser o Vasco que foi da década do século passado, da década também de 97, 90. E o que falar para esse torcedor que se acostumou a vivenciar, a carregar o Vasco no colo, mas está sofrendo nesse momento? O que eles podem ouvir de você para acreditar nesse clube? Primeiro, acho que aquilo que eu tenho que dizer em primeiro lugar é pedir desculpa a eles, porque sem dúvida nenhuma, se este resultado aconteceu, o responsável sou eu enquanto líder, enquanto treinador. Foi um resultado que nós não queríamos, que nós não pretendíamos. Acho que aquilo que foi também os primeiros minutos daquilo que nós fomos capazes de realizar, acho que o Vasco até, olhando um bocado que aquilo que foi o jogo, nós até entramos muito bem, entramos a equilibrar o jogo, a controlar o jogo, fomos capazes de marcar um gol e tivemos situações para poder fazer o segundo, mas depois quando sofremos um gol a equipa perdeu um bocadinho aquilo que é o controle emocional, culpa minha, por isso é que o que eu tenho que dizer aos torcedores é pedir desculpa e dizer claramente que aquilo que nós pretendemos e que a minha convicção não muda nada naquilo que é o que vai ser o nosso trabalho e naquilo que nós vamos aqui desempenhar e naquilo no orgulho que futuramente eles vão ter da equipa. Não tenho dúvidas nenhumas. Acho que hoje, sem dúvida, aquilo que eu tenho que dizer é pedir desculpa nos olhos. O responsável, enquanto líder, sou eu. Agora também já falei isso aos meus jogadores, é sentirmos esta derrota, que foi um peso, foi algo que nós não queríamos nem pretendíamos, mas temos de ter agora a noção do que é que nós temos de fazer para nos tornarmos mais fortes. Eu acho que é isso, dizer e mais uma vez pedir desculpa à família. Álvaro, Lineker Bionde, canal Mário Folho Vasco. Quero te isentar primeiro dessa culpa, porque esse turbilhão administrativo de problemas, ele é uma herança do atual problema. Você está chegando agora. Eu me lembro muito bem da sua entrevista coletiva, onde você e o Pedro Martins, diretor executivo, elogiaram o elenco e eu questionei essa questão do elogio, falei que existe sim insuficiências dentro desse elenco. Eu queria saber se esse jogo, essa vergonha que o time do Vasco passou em campo, escancara essa insuficiência e a torcida do Vasco vem cobrando a saída do senhor Lúcio Barbosa lá fora do Maracanã. Eu tive presença com alguns torcedores e como que você vai tratar desse turbilhão administrativo que está pela frente diante de um cenário tão adverso? Não, mais uma vez, e eu acho que aqui o que eu tenho que dar é pedir desculpa. Eu acho que nós temos que perceber que se hoje este resultado aconteceu foi porque eu não fui capaz, a nível de criar relações e criar condições para a nossa equipa, para a equipa de Vasco ser mais competitiva. Eu não gosto de arranjar desculpas e arranjar desculpas a nível dos meus jogadores do meu elenco. Não, a culpa e o responsável desta derrota é minha. Então, portanto, aquilo que eu tenho que fazer é claramente trabalhar e preparar os meus jogadores em relação àquilo que está mais forte. Em relação àquilo que é fora da administração, eu senti sinceramente aquilo que senti como uma equipa, não senti nenhuma animosidade, nenhum problema, tive sempre um tempo e espaço para podermos trabalhar. Eu acho que é isso que eu tenho, também fui contratado para isso, para trabalhar, para conseguir passar aqui uma identidade e irmos em busca dos resultados. Mais uma vez, hoje não fomos capazes, eu peço também desculpa pela minha voz, mas agora nós temos é que focarmos naquilo que vai ser as soluções para a equipa ficar mais forte no futuro e já no próximo desafio. Boa noite, professor, tudo bem? Aqui, Adília Velar, do canal Podcast Cruzmaltino. Um questionamento rápido. Primeiro, eu acho que deveria ter duas cadeiras aí, o senhor e o senhor, porque ele entrega um time por ser um pouco limitado, que a gente sabe disso, mas como o senhor disse, o senhor chama a responsabilidade para si do que aconteceu hoje, a gente respeita. A minha pergunta sobre, de certa forma, do jogo é, o David, ele não entrou na relação por alguma situação física ou por, de certa forma, por alguma parte tática? Não, foi a opção tática. Eu tenho 36 jogadores, podia só convocar 23 e a questão do David foi mesmo uma opção tática. Pessoal, Álvaro, boa noite. Gabriel Andrés da Super Rádio Tupi. Com certeza,
passou muito longe de ser a estreia que você esperava, mas a gente percebeu o Vasco nos primeiros minutos, um Vasco muito vibrante, jogando em cima do Flamengo, ganhando todas as divididas, tanto é que fez o gol com o Verratti logo muito cedo, um gol até muito bonito, a defesa ganhando praticamente todas as bolas, mas a partir de um momento que foi o da reação do Flamengo, primeiro e segundo gols muito próximos, a coisa virou totalmente e o time não foi mais o mesmo. Na sua análise, na sua opinião, e aí depois, evidentemente, a expulsão do João Vitor e tudo que se seguiu. Em cima disso, o que você pode analisar, se é que já dá para fazer alguma análise, em relação a esse clique, a esse momento em que a chave virou e o time que vinha fazendo um jogo exemplar até então acabou caindo de produção de maneira vertiginosa? Concordo plenamente. Eu acho que, olhando para aquilo, também já falei um bocadinho, olhando para aquilo que foi a nossa entrada, sentimos uma equipa com uma capacidade de controle do jogo, muito focada naquilo que nós temos vindo a treinar, naquilo que tem sido as nossas referências, só que aquilo que nós estamos a construir são hábitos novos. E quando tu estás a construir hábitos novos, há hábitos antigos que, em momentos de aflição, em momentos de desilusão, como foi o caso do sofrendo, nós fizemos um golo, tivemos a situação do Ryan que veio para dentro, podíamos ter feito o segundo golo, tivemos uma situação de um cruzamento em que o Verratti prensou a bola, podíamos também ter ali o segundo golo, e até então o Flamengo ainda não tinha criado grandes oportunidades, ou grandes criações do último terço, e nós estávamos muito confortáveis, como tu disseste, defensivamente, com a equipa sempre muito subida, a não permitir espaços, muito fortes no encurtamento e nos duelos. Aquilo que se deve é, quando a equipa, mas isso é normal, quando estás a criar hábitos novos, uma forma de jogar diferente, uma identidade nova, aconteceu, e isto também é algo que eu também vou ter que trabalhar com os meus jogadores, aconteceu um imprevisto, aconteceu uma situação menos positiva que foi o golo, e eles esqueceram-se daquelas referências novas e foram às referências antigas e a equipa deixou de pensar como um todo, deixou de pensar como uma ideia coletiva e começaram a agir individualmente. E se vocês depois repararem, começaram a saltar na pressão individualmente, a equipa nunca teve capacidade posicional de andar como bloco para fechar os espaços, começámos a permitir muito espaço ao Flamengo e depois quando é para mais na segunda parte em que nós ficámos com o jogador a menos, esse espaço ficou mais evidente e deixámos de conseguir controlar o jogo. Eu acho, mais uma vez, a responsabilidade minha, pedir desculpa, mas também fazer uma pequena análise de uma parte. Os primeiros 30 minutos foram muito bons do Vasco, muito bons. Então é isto que nós temos que nos agarrar e perceber que temos é que sermos capazes de prolongar esse espaço de tempo por mais tempo. Isso vai ser o meu trabalho. Álvaro aqui, Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. O Vasco começou muito bem, como o senhor disse, porém ao longo do primeiro tempo o Flamengo cresceu na partida, tanto que terminou o primeiro tempo com uma vitória de 3-1 e um jogador a mais. A sua mudança no intervalo foi apenas a troca do Ryan pela entrada do Rossi. Você optou por não reforçar o sistema defensivo. A sua mudança foi com o intuito de acreditar que o Vasco teria condição, mesmo naquela circunstância, de empatar o jogo, até mesmo virar? Duas coisas. O Ryan saiu porque sentiu um desconforto na coxa e no intervalo disse que sentiu uma dor e que não estava em condições para entrar na segunda parte. Aquilo que eu senti foi mesmo, nós treinámos durante estas 2 semanas estas duas capacidades a nível de jogar, ou com uma linha 5 ou com uma linha 4, sabíamos que durante o jogo isso podia acontecer, então, portanto, aquilo que eu senti é que uma linha de 4, e foi o que eu falei aos nossos jogadores, era muito importante, nós, numa primeira fase, manter-nos estáveis, não permitir que o Flamengo conseguisse fazer mais um golo, porque se nós conseguíssemos manter-nos estáveis e depois aproveitar os espaços que podiam haver, principalmente em transições, e se fôssemos capazes de fazer um golo, podíamos entrar novamente no jogo. Essa foi a minha intenção, mas é evidente que quando tu entras numa segunda parte, comemos um jogador e depois o Flamengo consegue logo marcar um golo, eles ganharam um lá muito grande, ganharam confiança e isso tirou confiança àquilo que é a equipa de Vasco. Culpa minha, responsabilidade minha, então portanto é isso que eu tenho agora que fazer, perceber de que forma é que nós temos no futuro estar mais fortes. Mas mais uma vez, a responsabilidade é minha, enquanto líder. Boa noite, Álvaro, aqui Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Se te contassem que você iria estrear com essa derrota, né? Você acha que isso mudaria alguma coisa na sua tomada de decisão do Vasco? E você falou muito bem que no início, os primeiros 30 minutos, o Vasco tinha um sistema defensivo como uma das suas virtudes, né? O Guma Rodrigues estava segurando bem a descida do Everton Cebolinha e um momento do Vasco, como você disse, os jogadores voltaram ao que já estava na cabeça. Primeiro, qual é o principal problema que você viu na equipe hoje de vou ter que ter um pouco mais de cuidado no meio campo, no ataque ou na defesa? Queria que você citasse
qual é o setor do campo que mais te chamou a atenção, mais piscou o alerta? E queria que você comentasse também sobre o lance da expulsão do João Vitor, se você acha que realmente foi um uso excessivo de força, que foi o que o árbitro da partida, o Braulio da Silva Machado, falou para todo o estádio. Bom, mas não esquece, a primeira, após começar logo pela arbitragem, se o VAR decidiu ser expulsão, portanto, eu por mim valido, porque eu acho que eles é que são as pessoas competentes para avaliar isso. Eu tenho que avaliar aquilo que é a minha equipa enquanto jogo. A primeira pergunta que tu me disseste, se eu mudava, não. Eu acho que a minha resiliência, eu enquanto pessoa, venho de nada, venho de lá de baixo. Aquilo que foram os valores do meu pai, que me passou sempre, é que a vida faz com adversidades e com dificuldades. Nós nunca podemos desistir daquilo que é o nosso sonho, daquilo que nós pretendemos e onde é que nós queremos chegar. Sabemos que hoje, eu enquanto líder, tive aqui uma derrota. Eu enquanto líder tive aqui o culpado do resultado que teve agora. Não vai desviar da vontade de eu treinar o Vasco, de eu levar o Vasco para os patamares que merece, porque eu acredito quando se trabalha, quando se acredita e quando principalmente está-se num clube com essa dimensão, nós temos é que olhar em frente, perceber que hoje realmente foi um momento difícil em que eu não tive a capacidade de prolongar aquilo que era a organização da nossa equipa por mais tempo, mas aquilo que eu digo, não mudava nenhuma liga pelo sinal Vasco, porque eu acredito naquilo que nós vamos fazer. Em relação aos indicadores de alerta, eu acho que aquilo que mais destacou foi, a partir do momento em que nós sofremos um gol, deixamos de olhar para o jogo e identificar o jogo todos da mesma maneira. Começaste a ver alguns a saltar na pressão, a nossa linha a defender. E isso levou a quê? É que, olhando para o jogo, começou a haver muitas ideias e deixamos de ter capacidade de controle do jogo. Aquilo que eu tenho que fazer é criar hábitos aos nossos jogadores, criar rotinas para eles todos conseguirem identificar aqueles momentos, em todos os momentos, em todo o tempo do jogo, durante os 90 minutos. Não sei se vocês conseguiram. Mas qual setor que você acha que foi que pesou mais? Eu não gosto de evidenciar, eu acho que todos eles. Tu viste momentos em que a linha defensiva estava a baixar quando devia baixar, sentiste também a linha média quando não tinha que saltar a pressão e saltou a pressão por instinto, e também a linha ofensiva, se calhar, houve momentos em que não tinham que saltar porque estavam em inferioridade numérica, e nesse momento, quando está-se em inferioridade numérica, porque nós tivemos muito bem, tínhamos que proteger o espaço interior e esperar o timing certo para sair na pressão. Portanto, eu acho que, no geral, eu acho que mais uma vez é isto que nós temos que perceber, é olhar para isso e o que é que nós temos que treinar para no futuro ser mais fortes. Boa noite, Daniel, presidente do Brasil. Antes da sua chegada ao Vasco, o clube vinha de uma sequência de partidas em que apresentava algumas inconsistências táticas. Você teve apenas 9 dias de trabalho e eu queria ouvir de você como é que você enxergou essa sequência recente de jogos do Vasco e qual foi a sua premissa para a preparação desse jogo. Se era uma ruptura total com o que vinha sendo feito anteriormente taticamente, ou se você manteve algumas características. Não, aquilo que eu notei, e posso dizer, e hoje mais uma vez ficou mostrado, foi a capacidade da organização defensiva. Eu sabia que o Vasco tinha jogado uma linha de 4 e uma linha de 5, e quando tu estás com. E hoje o Vasco é uma equipa que tem sofrido muitos golos, e da forma que nós treinamos, aquilo que eu senti é que era importante jogarmos com uma linha de 5, estaria muito mais a equipa mais tranquila e mais protegida, principalmente não só no jogo da profundidade, como também quando a nossa linha média fosse quebrada através de passe, nós tínhamos mais elementos para poder intervir. Esse foi o meu grande objetivo e eu acho que isso foi bem alcançado nos primeiros minutos. Nós subimos, nunca permitimos espaço ao Flamengo, controlamos a profundidade e fomos capazes de criar oportunidades, não só, e nestas semanas, aquilo que foi mais a minha incidência foi mais o processo ofensivo. Eu acho que quando estás a construir uma ideia de jogo, principalmente numa altura que eu cheguei, que é uma altura em competição, não dá tempo para tu poderes planear de uma forma mais sucinta, tive que dar algumas nuances daquilo que é o nosso processo defensivo, mas também dar algumas nuances, e hoje tivemos também aqui alguns momentos bons a nível do processo ofensivo, principalmente a capacidade do jogo profissional para quebrar linhas e para jogar para a frente, que acho que isso que é o que falta mais ao Vasco, é sermos mais agressivos, mais pertinentes e ser mais objetivos, perceber que o espaço às vezes não está para os jogadores laterais, mas sim para olhar para aquilo que é o espaço frontal. Mas isso é o que eu digo, vai demorar o seu tempo. Agora nós temos é que perceber aquilo que bem que nós fizemos, o que é que nós temos que melhorar e, principalmente, aquilo que ainda não fomos consistentes, trabalhar para sermos mais fortes, para sermos novamente o Vasco e pôr o Vasco nos patamares que merece. Buenas noches, Álvaro. Por acá, aquí. Perdón. José Fernández, de la edición chilena de Tierras. Disculpe, en español voy a tratar de hacer la pregunta lento. Le quería aprovechar de preguntar por un jugador que no ha estado, que es Gary Medel,
que desde que se comenzó a jugar en abril, el Brasileirao y la Copa de Brasil, él ha jugado 109 minutos y el equipo recibió un solo gol con él en cancha, que fue el del primer tiempo de Criciúma. Sin Gary Medel, el equipo recibió 16 goles, recibe un gol cada 41 minutos. En los últimos 3 partidos, que no estaban, fue una vez hacer el trabajo de precompetencia y hoy día fue el último en salir a hacer ese trabajo junto al resto de los suplentes. ¿Por qué Gary Medel está tan marginado? ¿Hay una decisión técnica, hay una decisión dirigencial? O que eu posso falar é que tenho 36 jogadores e que todos eles estão a treinar, todos, alguns estão lesionados. E aquilo que eu posso ter como dele enquadra-se nesses jogadores que estão a treinar. Eu estou aqui há 9 dias, penso 9 a 10 dias, tive que fazer a minha seleção e aquilo que eu achei que hoje, por isso é que a culpa é minha, achei que estes jogadores neste momento, para este jogo, estavam mais preparados. Agora, aquilo que eu posso dizer é que no futuro, se a equipa precisar do Medel, o Medel pode jogar, vai depender também daquilo que é o crescimento da equipa, daquilo que eu achar que é o melhor para o Vasco. Álvaro, aqui na sua frente. O que o torcedor precisa ouvir de você? Você já assumiu a culpa, que eu confesso não concordo, acho que aqui no Brasil a gente fala, quando ganham todos, quando perdem todos. Mas você assumiu a culpa. O que o torcedor do Vasco tem que saber nesse início seu de trabalho? Tomando essa goleada, daqui a 11 dias você tem o Palmeiras, outra grande equipe, você conhece tão bem do Abel Ferreira, que o torcedor de cabeça quente agora tem que ouvir o que do novo técnico do Vasco. Obrigado. Além de reforçar o desculpa, é acreditar que aquilo que nós vamos construir vamos deixá-los orgulhosos. Agora, quando estás a criar uma ideia de jogo num contexto competitivo e tão denso e com tão pouco espaço, as coisas não acontecem de um momento para o outro. Eles acreditem e estou a dizer isso a eles porque não tenho dúvidas nenhumas que eles vão sentir orgulho naquilo que vai ser a equipa, naquilo que nós vamos aqui construir, naquilo que nós vamos conquistar aqui. Neste momento estamos num momento complicado, para mim, mas para eles acreditar. Não deixar de acreditar na equipa, não deixar de acreditar naquilo que é o processo que nós vamos aqui, estamos a iniciar. Boa noite, Álvaro. Gabriel Rodrigues, da Trivela. Voltando à pergunta sobre a linha defensiva do Vasco, você optou por 3 zagueiros. Nos últimos jogos com o Rafael Paiva foram uma linha de 4. Eu queria saber se com os jogadores, com esses 9 dias de trabalho, com o jogo de hoje, você acha que com os jogadores que você tem à disposição, é possível jogar com uma linha de 3 zagueiros? Pergunta pertinente. Perguntar-me a mim se o plantel está construído para jogar com uma linha de 3 a nível longo da época? Não está. É evidente que nós só temos 5 zagueiros, portanto, para jogar sempre na linha de 3, tens de ter no mínimo 6 jogadores. Mas aquilo que eu digo é que a forma que nós temos treinado, a proposta de jogo que nós temos dado aos jogadores, é eles serem capazes também da viabilidade do jogo, é criar dificuldades àquilo que é o nosso crescimento e para a equipa cada vez mais ficar sustentada. E haver essa nuance, jogar com uma linha 3 e jogar com uma linha de 4. Eu acho que esse vai ser o nosso caminho, vai haver alturas que é impertinente e vai ser, na nossa opinião, mais vantajoso jogar com uma linha de 4, como eu, depois ficamos com o jogador. Eu achei que podia manter a linha de 5, tirava um extremo e ficava um 5-3-1, podíamos perfeitamente criar ali e ficámos mais protegidos, mas foi como eu disse, eu acreditei que se nós fôssemos capazes de numa primeira fase da segunda volta, controlar o jogo, e se por uma transição fizéssemos o gol, os sentimentos e as confianças iam-se mudar, se calhar o Vasco ia se galvanizar, ia crescer e podíamos entrar no jogo. Eu acho que nós temos que olhar para o jogo sempre com uma vontade de o ganhar, de uma vontade de discutir os pontos. Eu não podia chegar ao intervalo e dizer aos jogadores que o jogo estava perdido, não. Eu tive que passar essa crença, essa vontade, esse acreditar. Pesou-nos esta derrota, é verdade, culpa minha, mas é isso que eu tenho que dizer. Temos que melhorar. Olhando para aquilo, eu acho que a equipa está preparada para jogar dos dois sistemas. A 5 e a 4. Nesta fase, concretamente, eu acho que nesta fase em que nós estamos, se calhar, temos que manter uma equipa, temos um problema grave, é reduzir a quantidade de golos que nós sofremos. Então, portanto, se nós formos capazes de manter esta linha, esta organização por mais tempo, eu acho que vamos estar mais protegidos disso, para depois, se calhar, passar para outras nuances. Agora, vamos ter que arranjar soluções. Álvaro, boa noite. Aqui, Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. O que chamou atenção no Vasco hoje, depois desse início bom do time, foi a desorganização. Parece que o abalo psicológico também, depois que o Vasco sofre o empate para o Flamengo, não oferece muita resistência para o rival marcar os outros gols, né? Ali no primeiro tempo, depois tem a expulsão do João Vitor, que dificulta também o segundo tempo. E a gente está ouvindo você falando um pouco com a voz rouca, a gente sabe que você é um cara que gosta de falar muito com os jogadores,
vimos você falando ali na beira do campo com eles. Queria saber o que você falou depois do jogo no vestiário, qual foi a palavra que você levou para esse elenco que estava claramente abalado dentro de campo e que sofreu aí a maior derrota para o Flamengo na história. Aquilo que eu tentei passar para eles enquanto líder é perceber que nestes momentos de dificuldade e de vergonha, a culpa é minha, o grupo tem que subir, não se pode dividir. O elenco lá dentro é uma altura que eles têm que